Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um bloco 11º ano de Matemática A. Sou a professora Fátima Gonçalves e hoje no nosso bloco vamos falar de funções irracionais envolvendo radicais quadráticos e equações racionais. Ora, dos objetivos das aprendizagens essenciais são reconhecer, interpretar e representar graficamente funções irracionais do tipo f de x igual a x menos raiz de x menos b mais c. Então é este objetivo que nós vamos pegar e vamos mostrar como é que de uma função mais simples, com raiz, conseguimos construir o gráfico de uma função deste tipo. Ora, então começamos pela função mais simples da raiz quadrática, da raiz de índice par, pronto, da raiz quadrada de x. O seu gráfico é este. A partir do seu gráfico, algumas características conseguem-se ver muito rapidamente. Portanto, o domínio é R, o contradomínio é R+, é crescente em todo o domínio, portanto vai ser para crescer. Tem um zero mínimo, o zero é mínimo, portanto toma o valor mais pequeno que toma é o valor a zero quando x é igual a zero e tem um zero também no zero da função. Ora, agora pegando neste exemplo, o que eu quero é estudar este tipo de funções, do tipo a raiz quadrada de x menos b mais c. Então vamos considerar uma função, um exemplo de uma função desse tipo, que é f de x 2 igual a 2 raiz de x menos 3 mais 2. E o nosso objetivo é pegar, ou começar pelo gráfico da função f, e como obter, a partir desse gráfico da função f, como obter o gráfico da função f, assim que é, a partir do gráfico da função raiz de x. Então, temos aqui o gráfico da função raiz de x. E agora, reparem, com atenção, a um pequeno videozinho que vai decorrer muito rapidamente para ver que transformação geométrica é que vai ocorrer e qual é o efeito que ela faz na sua expressão algébrica. Reparem. Portanto, o que é que aconteceu aqui? Uma translação horizontal associada ao vetor 3, 0, quer dizer que é como se o gráfico da função raiz de x se deslocasse, entre aspas, 3 unidades para a direita. E que efeito é que isso fez em termos de expressão algébrica? A expressão algébrica desta função que está aqui representada a vermelho é y igual a raiz de x menos 3. Portanto, a primeira coisa que ocorreu, e assim vou construindo o gráfico desta função f que eu defini. Portanto, este menos 3, que aparece aqui na expressão algébrica, foi a partir apareceu a partir da transformação de raiz, da transformação horizontal associada ao vetor 3, 0. Ora, o domínio, neste caso, sofreu alterações, portanto, o domínio do raiz de x era de R+, 0 a mais infinito, e aqui desta função passou a ser de 3 a mais infinito. E os zeros também alteraram, portanto, passou a ter o 0, 3 como 0. Agora, vamos novamente, portanto, já temos construída o gráfico da função y igual a raiz de 3 menos x, que é uma parte da função f, e agora vamos novamente ver outra transformação geométrica que vai ocorrer e reparem no que acontece. O que é que aconteceu? Não se deslocou, portanto não houve nenhuma translação, houve sim uma dilatação vertical de coeficiente 2. Portanto, a função não subiu, tornou-se mais para cima, esticou, é a palavra mais, mas tudo entre aspas, porque o que matematicamente aconteceu foi uma dilatação vertical de coeficiente 2. E o que é que aconteceu em termos de expressão algébrica? Foi a multiplicação deste 2, que fez
esta transformação geométrica. Então já ficámos com a função do tipo 2 raiz de x menos 3. Ora, em termos de transformação geométrica não fez alterações nenhumas. Agora, este caso que aconteceu também aqui, o que é que aconteceu? Tinha aqui 1 mais 2 a somar. Se somei este 2, o que é que aconteceu? Uma translação vertical associada ao vetor 0,2. Portanto, reparem que a função ficou a ser aqui este bocadinho. Quer dizer que ocorreu uma translação associada ao vetor 0,2, portanto ela subiu um bocadinho, devia aparecer aqui uns numerozinhos, portanto aqui passou a ser a imagem 2 e aqui o objeto 3, e em termos de alterações nas características, houve alterações no extremo, o 2 passou a ser um mínimo absoluto para x igual a 3 e o contradomínio passou a ser do 2 a mais infinito, que é este valorzinho que está aqui, que não apareceu, não sei porquê. E em termos de expressão algébrica, portanto, esta translação associada ao vetor 0,2 reflete-se aqui neste 2. E já consegui construir, reparem que aqui, já consegui construir o gráfico desta função, que é do tal tipo a raiz de x menos b mais c, e através das transformações geométricas aplicadas ao gráfico da raiz de x. Aqui, reparem que o A foi o 2, o B foi o 3 e o C foi 2. Reparem que aqui é sempre x menos b. Ora, isto foi rapidamente ver como é que se transformava a raiz de x até obter o gráfico da função f. Agora temos aqui um outro exemplo que nos diz considerar os gráficos f e g. A função f é definida por f de x igual à raiz de x, portanto, esta função é a raiz de x, que já conhecem o gráfico. O ponto 0 menos 1 pertence ao gráfico de g e esta é uma outra função, a função g, que foi obtida, o gráfico da função g foi obtido a partir do gráfico da função f. E a pergunta é, qual das opções define algebricamente a função g? Portanto, vamos identificar o que é que ocorreu, que transformações geométricas é que ocorreram ao gráfico da função f para conseguirmos obter o gráfico da função g. E depois vamos associando às expressões algébricas. Então, uma das primeiras coisas que aconteceu foi uma translação horizontal associada ao vetor menos 1, 0. Portanto, já não parte aqui do 0, parte daqui. A função vai partir aqui do menos 1. Ora, se a expressão é raiz de x menos b, se o vetor é menos 1, 0, quer dizer que aqui tem que aparecer um mais 1. Mais 1, quer dizer que aqui esta opção excluímos-la já. A opção C está excluída à partida. Depois aconteceram mais transformações geométricas. Aqui aconteceu também uma translação vertical associada ao vetor 0, menos 4. Menos 4, portanto, onde é que isso foi interferir? 0 menos 4 quer dizer que interferiu nas imagens. As imagens desceram todas, diminuíram todas 4 unidades. Repararam atrás nas transformações geométricas, o D é que era influenciado pela translação vertical. Quer dizer que tem que aparecer aqui menos 4. Ora, se tem que aparecer aqui menos 4, mais 4, mais 4, estas duas estão excluídas à partida. Então, agora temos que ver o que é que poderá ter para escolher entre estas duas. Reparem que na diferença é o 2 ou o 3. É a dilatação, que é de coeficiente 2 ou de coeficiente 3. Como é que vamos ver isso? Através da informação que nos dizem que o ponto 0 menos 1 pertence ao gráfico de G. Então, como o ponto menos 1
a 0 menos 1 pertence ao gráfico de G, então vamos substituir o y, já na expressão que já temos aqui com o mais 1 e com menos 4, o y por menos 1, o x por 0, o a que é o que queremos saber, o 1 que foi obtido a partir da translação horizontal e o menos 4 obtido a partir da translação vertical, e obtemos o a igual a 3, o que significa que vai ser esta a opção, ou seja, a expressão algébrica da função g, que é este gráfico, é esta, ou esta expressão que está na opção D. Ora, reparem que fizemos primeiro um exercício em que partimos dos gráficos e chegamos à expressão algébrica. Neste caso, partimos dos gráficos e chegamos também à expressão algébrica. Mais ou menos o mesmo tipo. Agora, temos aqui a função e quero o domínio, o contradomínio e os extremos. Ora, muito facilmente, como já temos aqui o gráfico, não vale a pena ir complicar mais. A partir do gráfico, o domínio passou a ser de, reparem, objeto menos 1 até mais infinito. O contradomínio passou a ser, começámos a ter imagens no menos 4 até mais infinito. E o extremo passou a ser o menos 4 em vez de ser o 0 e o mínimo absoluto, portanto, o menos 4 é mínimo absoluto para x igual a menos 1. Portanto, o objeto ou o minimizante é o menos 1. Portanto, é esta função. Agora, neste caso, neste exemplo, temos o gráfico de uma função definida por uma expressão que vai ser do tipo y igual a a raiz de x menos b mais c, que eu não sei qual é, agora que vamos, a partir do gráfico, encontrar a expressão algébrica, e sabe-se que os pontos 3, de coordenadas 3, 2 e de coordenadas 7, e o ponto de coordenadas 7 menos 2 pertencem ao gráfico de f. A partir da representação gráfica de f, determina os valores de a, b e c. Escreve a expressão algébrica de f. Ora, então vamos lá tentar descobrir o que é que... Desculpem, o que é que acontece. Portanto, eu quero descobrir a expressão algébrica e automaticamente os valores de a, de b e de c. Então, reparem que o que acontece em relação à função raiz de x, ao gráfico da função raiz de x, neste caso, houve uma translação associada ao vetor 3, 0. Se houve uma translação associada ao vetor 3, 0, eu já sei que este b vai ser 3. Depois, também aconteceu aqui uma translação vertical associada ao vetor 0, 2. Ora, se aconteceu esta translação vertical, vai influenciar aqui este C. Portanto, mais 2 aqui. E agora, falta-nos saber o A. Falta-nos saber o A, então vamos àquilo que nos diz no enunciado. Há 2 pontos que pertencem ao gráfico da função. Eu escolhi um. Como o ponto 7... coordenadas 7 menos 2 pertence ao gráfico da função f, então vou substituir aqui na expressão que já tenho, com o valor de b e o valor de c incluído, e vamos substituir as coordenadas do ponto 7 menos 2. Portanto, o y vai ser menos 2, o x vai ser 7 e vamos fazer as continhas. Portanto, este 2 passa para o outro lado do menos 2, portanto, menos 4. Raiz de 7 menos 3 é 4, portanto, raiz de 4 passa a dividir. E menos 4 sobre raiz de 4, que é 2, menos 4 meios é menos 2. Portanto, descobri que o A era menos 2, a partir daqui. Descobri que o B era 3 a partir da translação horizontal. E descobri que o 2 era... que este C era 2 a partir da translação vertical. Portanto, já tenho o valor de A, de B e de C, já posso escrever a função
com os parâmetros conhecidos. Portanto, a função f de x será menos 2 raiz de x menos 3 mais 2. Pronto, feito este exercício, temos agora aqui um outro. Na figura está representado o trapézio OAPB. Portanto, este trapézio aqui, que está sombreado a rosa. Sendo P um ponto que pertence à curva y igual a raiz de x. Portanto, esta é a curva que corresponde à função y igual a raiz de x, com x a pertencer a R+. Vamos ver o que nos perguntam. Mostra que a área do trapézio é dada em função de x pela expressão a de x igual a 1,5x mais 0,5x raiz de x. Parece uma expressão muito complicada, mas não vai ser difícil. Reparem que no trapézio, trata-se de calcular a área de um trapézio. No trapézio temos que saber como é que se calcula a área. Ainda tinha uma linha B, que depois já vamos lê-la na altura que fomos resolver. Como eu estava a dizer, no trapézio temos que ter em atenção qual é a base maior, a base menor é a altura. Portanto, a base maior é esta, a base menor é esta e a altura vai ser esta do trapézio. Portanto, ele está deitado. E a fórmula, como é que se calcula a área de um trapézio? Base maior mais base menor dividido por 2 vezes h, que é a altura. Ora, então vamos às medidas. Reparem que a base maior é esta e é, se o ponto B está aqui com a ordenada 3, quer dizer que esta medida, a medida da base maior é 3. Já temos a medida da base maior. Depois, esta medida, não sei quanto é que é a altura do trapézio, não sei quanto é que é. Então, não sei, designo por x. É uma medida x. E depois, reparem que esta altura daqui até aqui, o ponto A vai ter da abscissa x. E a imagem do ponto A, que vai ser corresponder à medida, a esta medida, que é a base menor, vai ser raiz de x, porque é a imagem deste x, que é a raiz de x, porque passa no ponto, é um ponto que passa na função, no gráfico da função y igual a raiz de x. Portanto, base menor, raiz de x. Já identifiquei as medidas. Agora é só substituir na fórmula. Base maior, a área vai ser a base maior, que é 3, mais a base menor, que é a raiz de x, a dividir por 2, vezes x, que é a altura. Fazendo ali as continhas, ou simplificando, portanto, este x vai multiplicar pelo 3 e vai multiplicar pelo raiz de x, portanto, fica 3x mais x raiz de x, tudo sobre 2. E agora ainda posso simplificar, até porque reparem que eu tenho que chegar a esta expressão. Como eu tenho uma soma, no numerador tenho uma soma de 2 parcelas, com o mesmo denominador, posso separar em 2. Então fica 3x sobre 2 mais x raiz de x sobre 2. Mas isto é como se tivesse aqui 1 meio de x raiz de x. É a mesma coisa. E aqui 3 meios de x. Ora, e agora o que é os 3 meios de x? É a mesma coisa que 1,5x. E o que é 1 meio de x raiz de x? É 0,5x raiz de x. Com x a pertencer a R+, porque só temos gráfico e são medidas só existem positivas. Portanto, chegamos àquilo que nós pretendíamos, que era a expressão da área do trapézio. Vamos então à linha B, lê-la agora, recorrendo à calculadora gráfica, portanto um exercício para a calculadora gráfica, determina a abscissa do ponto P para que a área do trapézio seja igual a 15. Apresenta o resultado arredondado às centésimas. Ora, em primeiro lugar, o que é que temos que pensar aqui? O que é que eu tenho aqui para resolver? Uma equação. Reparem que esta medida é que é o x, e tenho aqui esta equação para resolver. O 1,5x mais 0,5 raiz de x raiz de x igual a 15. Igual a 15, porque é uma equação que eu tenho para resolver. Só que não a vamos resolver algebricamente, vamos resolvê-la graficamente. Então, o que é que eu fiz? Pedi à calculadora, escrevi a função do a de x na calculadora e escrevi como segunda função
o 15. Ela desenhou-me a reta y igual a 15 e o gráfico da função da área. E eu quero o ponto onde ela se encontra, onde é que a área é igual a 15. É o ponto onde se intersetam estes dois gráficos, ou o gráfico da função com a reta y igual a 15. E dá-me este valor de x. Portanto, para y igual a 15, dá-me um valor de x igual a 5,5920, uma dízima infinita não periódica. Como eles nos pedem valores arredondados às centésimas, então este valor arredondado às centésimas é x aproximadamente 5,59 e, portanto, é a abscissa do ponto P. Reparem que a abscissa do ponto P era esta medida x. Já chegámos então ao valor da abscissa do ponto P. E agora, já que falámos em equações, e reparem que aquela equação tinha uma raiz. Não a resolvemos algebricamente, mas também temos que saber resolver algebricamente as equações com raízes, que são as chamadas equações irracionais. Então temos esta, resolve em R a equação raiz de 4 menos x² igual a x. Então vamos começar a resolver. Já tenho a raiz quadrada isolada no primeiro membro. Ótimo. É o primeiro passo a dar. E agora, como é que eu consigo tirar dali a raiz quadrada? Só consigo elevando ambos os membros ao quadrado, ou seja, se eu elevar ao quadrado a raiz de x, eu consigo retirar a raiz de x, mas não fico com a mesma equação que tinha. Portanto, eu tenho que fazer um processo que seja equivalente, ou que me dê algo equivalente ao que tinha. Portanto, o que eu vou fazer é elevar ambos os membros ao quadrado. Elevando ambos os membros ao quadrado, portanto, elevar o raiz de 4 menos x² ao quadrado, também tenho que elevar o x ao quadrado. Só que esta correspondência só é verdade no sentido do elevar ao quadrado ambos os membros ao quadrado. Se fizesse o caminho contrário, já não era verdade. Podia não ser verdade. Então não posso pôr um equivalente, só posso pôr um implica. Esta correspondência só é verdadeira neste sentido. Então, elevando ambos os membros ao quadrado, o que é que acontece? Este quadrado simplifica esta raiz, fica com 4 menos x² e este x fica ao quadrado. X igual a x². Então, a partir daqui, já tenho uma equação simples para resolver. Colocar o x todos no primeiro membro, menos x², este x passa para o primeiro membro, menos x², mais 4 igual a 0. E agora, menos x², menos 2x² igual a menos 4. x² igual a menos 4 sobre menos 2, que é 2. E agora, qual é o número que elevado ao quadrado dá 2? Temos duas soluções. Ou x igual a menos raiz de 2, ou x igual a raiz de 2. Pronto, deu-nos duas soluções nesta resolução algébrica. Vamos ver, já que a outra equação também resolvemos graficamente, vamos resolver esta também graficamente. Coloquei a função raiz de 4 menos x² e a outra função x, y igual a x, portanto, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. E pedi a interseção entre as duas funções. Ora, reparem, é isto. Esta função é a que está representada aqui, o gráfico azul, e o x é a que está a vermelho. Pedi ponto de interseção, porque resolver uma equação é isso, é o ponto de encontro entre estes dois gráficos. E só me dá um ponto. Deu-me duas soluções. E aqui, no gráfico, só me dá um ponto de interseção, que é o ponto de abscissa 1,41421, pronto, uma dízima infinita. Então vamos lá ver. O que quer dizer que temos que descobrir porquê.
Ora, lembram-se que havia ali uma passagem que não era equivalente a uma passagem de um sítio para o outro, ou de um elemento para o outro elemento, não era equivalente, era só implicava. E isso às vezes pode trazer algum resultado no final. Vamos fazer a verificação, é aquilo que nós podemos fazer é verificar se realmente as duas soluções que nos deu na resolução algébrica são ou não solução, obedecem à igualdade. Então, uma das soluções era o menos raiz de 2 e vou substituir por raiz de 4 menos raiz de 2 ao quadrado igual a menos raiz de 2. Vou resolver e menos raiz de 2 ao quadrado dá dá 2 e fica 4 menos 2 igual a menos raiz de 2. Raiz de 4 menos 2 é raiz de 2, raiz de 2 igual a menos raiz de 2. Ora, cá está. Raiz de 2 não é igual a menos raiz de 2. O que é que isto significa? Significa que a menos raiz de 2 não é solução da equação. Portanto, é falso. Esta igualdade é falsa. Portanto, neste caso, tem-se que o menos raiz de 2 não é solução. Vamos também verificar a outra, a raiz 2, a outra solução que era a raiz 2. Raiz de 4 menos o raiz de 2 ao quadrado igual a raiz de 2. Vamos resolver e o raiz de 2 ao quadrado é 2, portanto, raiz de 4 menos 2 igual a raiz de 2. Raiz de 4 menos 2 é 2, raiz de 2 igual a raiz de 2. Verdade. Raiz de 2 igual a raiz de 2, deu uma igualdade verdadeira. O que é que isso significa? Para aquilo que eu estou a fazer, significa que o raiz de 2 é solução. Portanto, a solução daquela equação é só o conjunto formado pelo raiz de 2. A calculadora tinha razão, não é? A calculadora dava uma solução só e era 1,46 não sei quanto. Portanto, cá está, é o raiz de 2. Portanto, cuidado nas equações irracionais, convém fazer sempre a verificação. E agora temos aqui um exercício que eu vou deixar aqui para vocês verem. Está aqui as duas alíneas para fazer, já não vou tempo de explorar, fica para vocês tentarem fazer por vocês, ver se conseguem. Fica um trabalhinho de casa, também às vezes dá jeito. Fiquem bem, estou por aqui. Até à próxima.